Bem, pessoal, vamos aqui resolver uma questão de cálculo 3 envolvendo curvas, né, determinadas por equações paramétricas. Então a gente tem aqui essa curva, né, tem equações x igual a cosseno de θ e y igual a cosseno de 3θ. Veja que o meu domínio, né, ele está limitado, uma vez que o cosseno ele está entre menos 1 e 1, meu x também aqui vai estar limitado entre menos 1 e 1. Então a gente não tem uma curva grande, né? A curva limitada aqui é apenas entre menos 1 e 1. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ir atribuindo, como a questão não determinou nenhum intervalo para θ, a gente pode aqui ir atribuindo valores a θ e perceber. Veja que uma vez que o meu intervalo x é limitado entre menos 1 e 1, a gente não vai precisar estar atribuindo muitos valores a θ. Mas vamos perceber o que acontece aqui. Vamos começar com 0, normalmente. Tá? Você poderia começar com um arco negativo também, mas vamos começar com 0 e a gente tentar perceber o que acontece, para a gente depois encontrar a nossa tangente horizontal. Bom, então aqui nesse caso, eu tenho aqui para θ igual a 0, eu tenho meu x vai ser o cosseno de 0, que vai dar 1, e meu y vai ser o cosseno de 3 vezes 0, que também vai dar 1. Né? Com isso a gente tem aqui o ponto 1 em 1. Com θ igual a π sobre 2, vamos pegar os arcos notáveis, tá bom? Os principais arcos na circunferência trigonométrica. Então, x igual ao cosseno de π sobre 2, isso vai nos dar 0, e y igual ao cosseno de 3 vezes π sobre 2, que também vai dar 0. Com isso, veja que a gente considerar esse ponto que percorre a curva, né? Ele saiu do ponto 1, está passando pela origem. Vamos pegar agora θ igual a π. Então, x igual ao cosseno de π. Isso vai nos dar menos 1. E y igual ao cosseno de 3 vezes π. Isso também nos dá menos 1. Com isso, a gente tem um ponto menos 1 e menos 1. Se a gente continuar atribuindo valores a θ, vamos pegar, por exemplo, a θ igual a 3π sobre 2, seria o próximo arco notável. Então, aqui temos x igual a cosseno de 3π sobre 2, que vai dar 0. E y igual ao cosseno de 3 vezes 3π sobre 2. Ou seja, nesse caso a gente tem 9π sobre 2, né? A gente teria o cosseno aqui de 9π sobre 2. Que é basicamente o cosseno, se a gente destrinchar aqui, de 8π sobre 2 mais π sobre 2, ou seja, aqui eu estou calculando o cosseno de 4π mais π sobre 2. Então, é um arco côngruo, né? A π sobre 2, basicamente 9π sobre 2 é côngruo a π sobre 2, ou seja, eu estou passando pelo mesmo ponto, que é π sobre 2, mais de uma vez. Nesse caso aqui, como eu tenho 2π sobre 2, eu estaria passando aqui, estaria passando por π sobre 2 pela terceira vez, né? Bom, então também, isso aqui basicamente, né, é o cosseno de π sobre 2, que também vai dar 0. Ou seja, eu estou passando novamente pela origem. O que é que isso significa? Se a gente reparar, né, eu saí do ponto 1, passei pela origem, cheguei no ponto menos 1. Né? Do ponto menos 1, eu voltei novamente para a origem. Ou seja, se a gente atribuir aqui θ igual a 2π, completando assim uma volta, um ciclo, né? Eu tenho x igual a cosseno de 2π, que é 1, e y igual ao cosseno de 3 vezes 2π, 6π, né? Que também vai dar 1.
cosseno de 6π também dá 1. Então, eu tenho aqui o ponto U em 1. Então, né, novamente, se a gente olhar direitinho, então saiu do ponto 1, passou pela origem, foi para o ponto menos 1, menos 1. E aí do ponto menos 1, menos 1, voltou aqui para a origem, né? E depois voltou para o ponto menos 1, menos 1. Então veja que necessariamente não precisa a gente atribuir vários valores a π, né? Perdão, vários valores a θ acima de π, porque a curva ela fica definida apenas nesse intervalo de 0 a π. Por mais que você atribua valores a θ, ele sempre vai estar ali naquela curva que pode ser definida, que é definida apenas entre 0 e π. Então, significa que o nosso ponto está indo e voltando, né? Está indo e voltando. Então, com isso, a nossa curva, ela é definida, ela fica definida entre 0 e π. Mas a gente pode atribuir vários valores, né? Esse ponto está indo e voltando. Um ponto que está em constante e infinito movimento. Tá bom? Ele vai no 1, volta para o menos 1, vai no 1, volta para o menos 1, sempre passando pela origem e por outros pontos, né? Bom, então com isso a gente pode então encontrar, já sabendo como que se dá o movimento dessa partícula na curva, né? Nessa curva, a gente pode encontrar nossas tangentes horizontais. A tangente horizontal, né? A gente tem que dy dx é igual a dy de θ sobre dx de θ. Então, nesse caso aqui, para a gente ter a nossa tangente horizontal, deixa eu colocar aqui um pouquinho embaixo, né, para nossa tangente horizontal, isso aqui tem que dar igual a zero, né? Isso aqui implica necessariamente que dy de θ, que é igual, né? Se a gente derivar y com relação a θ, a gente vai ter menos 3 seno de 3θ. Isso aqui tem que dar igual a zero, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho que dx de θ, que é igual a menos seno de θ, tem que dar diferente de θ, diferente de zero, perdão, para esses valores onde o seno aqui vai dar zero. Então, para esses valores aqui, onde o dy de θ dá zero, o dx de θ tem que dar diferente de zero. Bom, e para quais valores? Né? Isso, para quais valores? Menos 3 seno de 3θ vai dar zero. Ou seja, necessariamente se a gente dividir tudo por menos 3, para quais valores o seno de 3θ vai dar zero? Bom, vai dar zero, né? Quando 3θ for igual a zero, ou seja, necessariamente quando θ for zero, quando 3θ for igual a π, o seno de 3θ, quando 3θ for igual a π, a gente vai ter, ou seja, necessariamente quando θ for igual a π sobre 3, o seno de 3θ vai dar zero. Quando 3θ também for igual a 2π, né? Ou seja, necessariamente isso ocorre quando θ for igual a 2π sobre 3. E veja que para todo valor, né, k vezes π, né, na realidade, né, para todo valor, sempre quando 3θ for igual a k vezes π, o seno vai zerar, né? Como aqui a gente ainda não atingiu o intervalo de θ, né, estamos ainda em 2π, né, isso corresponde necessariamente a 120 graus, né? Então a gente pode aí atribuir somar mais π a 2π para igualar a 3θ, né? Então quando 3θ for igual a 3π, né? Veja, cada vez que eu somo π, o 3θ, né, ali vai zerar. Então isso aqui nesse caso vai ocorrer quando θ for igual a necessariamente a π, ou seja, quando fechar um intervalo, né? Eu posso pegar 3θ também igual a 4π? Pode, vai dar no mesmo, né?
basicamente, né? Quando θ for igual a 4π sobre 3, né? Necessariamente você tem aqui 2 vezes 2π sobre 3, um múltiplo, né? De 2π sobre 3, então vai também zerar. Mas como a gente já atingiu aqui o intervalo, não precisa a gente atribuir mais valores a 3θ para poder zerar. Já chegamos aqui no valor máximo aqui para o θ. Bom, então, para esses valores, né? Para esses valores, o dx de θ tem que dar diferente de zero. Quem é dx de θ? É menos seno de θ. Ou necessariamente seno de θ, né? Menos seno de θ. Então veja que para esses valores aqui, onde o dy de θ dá igual a zero, veja que para esse, o dx de θ vai zerar. Então não atende a condição. E o θ igual a π também vai zerar. Então os únicos valores onde não zera é em π sobre 3 e 2π sobre 3. Então para esses pontos aqui, onde o parâmetro é π sobre 3 e 2π sobre 3, eu vou ter tangentes horizontais. Então quem são esses pontos? Aí é só a gente calcular. Tá? X igual ao cosseno, vamos olhar aqui logo, π sobre 3, x igual ao cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, isso vai dar meio. Y igual ao cosseno de 3 vezes π sobre 3, isso vai nos dar o cosseno de π, que é menos 1. Portanto, nesse ponto aqui, nesse ponto meio e menos 1, eu tenho uma tangente horizontal. O outro ponto é quando o θ for igual a 2π sobre 3. Né? Então, x igual ao cosseno, nesse caso agora, de 2π sobre 3. Então, cosseno de 2π sobre 3, que é o cosseno de 120. Né? Então, necessariamente isso aqui vai dar menos meio. Menos meio. E y igual a cosseno de 3 vezes 2π sobre 3. Ou seja, isso nos dá o cosseno de 2π, que é igual a 1. Portanto, a gente tem aqui um outro ponto onde eu tenho uma tangente horizontal, que é o ponto menos meio e 1. Então, esses são os dois pontos onde eu vou ter aqui uma tangente horizontal. Ok? Bom, e aí o seguinte, eu quero agora saber se tem tangente vertical, né? Bom, basta a gente analisar os valores anteriores, porque nesse caso agora, para a gente ter uma tangente vertical, eu tenho que o dx de θ tem que dar igual a zero, e para esses valores, né, dy de θ tem que dar diferente de zero. Mas veja que dx de θ só dá igual a zero, né? Ou seja, o seno de θ aqui menos seno de θ só vai dar igual a zero quando eu tiver θ igual a zero e θ igual a π, né? E para esses valores, né? Dy de θ vai também dar zero, né? Ou seja, se a gente reparar aqui, era justamente os valores onde dy de θ dava zero, né? Esse cara aqui é justamente os valores onde o dy de θ dava zero. Então a gente tem aí uma situação onde eu tenho zero no numerador e zero no denominador para a inclinação da curva, né? Para a inclinação da curva eu vou ter aí um zero sobre zero. E aí eu não tenho outras opções, né? Para o seno aqui dar zero e o dy de θ dá diferente de zero. Não tem outras opções. Então, quando isso acontece, eu preciso analisar o limite quando o θ se aproxima de zero, né? Como se comporta a inclinação da reta, né?
olhando pelo limite, quando θ se aproxima de zero. Então é isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então eu vou olhar aqui o limite de y dx quando θ aqui se aproxima de zero. Então necessariamente eu não preciso olhar o θ caminhando para zero pela esquerda, porque apenas vou olhar pela direita. Ou seja, necessariamente basta olhar quando θ se aproxima de zero. Tá bom? Uma vez que a curva ela é limitada, né? Ela é bem definida entre 0 e π. Então aqui nesse caso eu tenho o limite de dx de dy dx dy dθ, que é menos 3 seno de 3θ, menos 3 seno de 3θ sobre menos seno de θ, quando θ se aproxima de zero. Bom, e isso aqui, como a gente já acabou de ver, isso dá uma indeterminação, né? Isso vai dar 0 sobre 0. Com isso, a gente aplica aí a regra de L'Hopital, né? Então aqui, limite de menos 3, a derivada de menos 3 seno de 3θ, vai dar menos 3 cosseno de 3θ vezes 3 sobre menos o cosseno de θ, né, quando θ se aproxima de zero. Ou seja, isso aqui vai nos dar limite de menos 9 cosseno de 3θ sobre menos cosseno de θ quando θ se aproxima de zero. De forma que, quando θ se aproxima de zero, esse camarada aqui vai para 1, esse cosseno aqui também vai para 1. Então, o meu limite está caminhando aqui para 9. Ou seja, se não deu mais infinito ou menos infinito, significa que eu não tenho tangente vertical. Ou seja, quando θ se aproxima de zero, né? θ se aproximar de zero necessariamente significa que a inclinação, né, que eu estou me aproximando aqui, né, quando θ é zero, necessariamente quando θ é zero, tá aqui, né? É aqui, quando θ é zero, significa que nesse ponto, exatamente nesse ponto, que é quando θ é zero, eu não tenho uma tangente vertical nesse ponto. Se ao θ se aproximar de zero, ou necessariamente quando θ se aproximasse desse ponto, o limite lá fosse para o infinito, ou menos infinito, eu teria uma tangente vertical. Então isso não acontece, tá bom? E da mesma forma, eu vou olhar quando θ se aproxima de π, né, que é o outro valor, onde eu tenho uma indeterminação também. Então, o limite é de menos 3 cosseno. Nós vamos colocar logo, né, como a gente vai fazer o mesmo procedimento, eu vou logo colocar o resultado, tá bom? Então, limite, já aplicando aí a regra de L'Hopital. Limite de menos 9 cosseno de 3θ sobre menos cosseno de θ quando θ se aproxima de π. Novamente, eu não preciso analisar θ se aproximando pela direita ou pela esquerda, até porque, como novamente a curva ela é bem definida entre 0 e π, basta eu me aproximar de π pela esquerda, né? Ou necessariamente θ se aproximar de π. Então, veja que isso aqui, nesse caso, isso aqui vai se aproximar de menos 1. Eu vou ter 3π, que vai dar menos 1. Cosseno de π vai dar menos 1. Menos com menos mais. Menos 9 dividido por menos 1 dá 9. E aí, novamente, eu tenho 9 como limite. Tá bom? Ou seja, na realidade, o que significa dar 9? Significa que a curva, que a inclinação as inclinações estão se aproximando para uma declividade 9, né? Seria lá o coeficiente angular da reta, né? Eu tenho aí, na realidade, quando naquele ponto onde θ é π, né, eu tenho uma declividade, né? A reta toca ali com inclinação de 9, né? Uma declividade de 9 seria o coeficiente angular. E com isso a gente pode descobrir, né, sabendo que a tangente, né, de um determinado ângulo dá 9,
eu descubro aí o arco tangente de 9 vai ser igual a alfa, né? Então, é aquele ângulo, né? Aquela reta que toca ali no ponto onde o meu parâmetro é π, vai ter uma declividade 9. Tá? Aí você descobre aí, usando o arco tangente, que inclinação é essa em graus. Ou seja, o que é que isso significa novamente, né? Quando θ é igual a π, ou seja, nesse ponto menos 1, eu não tenho tangente vertical. Eu tenho uma reta com declividade 9. Né? Então a gente pode até rapidinho aqui calcular o arco tangente, só para a gente ter uma ideia. Arco tangente de 9. Então veja, né? Eu tenho ali uma inclinação naquele ponto, tanto no ponto 1 em 1, quanto no ponto menos 1, a reta que toca esse ponto, né, que tangencia esse ponto, tem uma inclinação de 83 graus. Não tem uma tangente vertical ali, apenas se esse limite fosse para mais ou menos infinito. Tá bom? Bom, então a questão pede para a gente observar através de uma ferramenta gráfica. Eu escolhi o GeoGebra. Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra como essa curva ela se comporta, né? Eu vou botar π para a gente analisar. Então olha lá, essa é a curva, né? Então veja que aqui eu tenho o ponto, né? Menos 1, ela chega no ponto 1 em 1, volta, né? Aqui esse ponto é necessariamente o ponto meio e menos 1, passa lá pelo ponto meio e 1, volta aqui, né? Então aqueles pontos lá onde a gente encontrou, né? Então, só para a gente perceber melhor, bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E qualquer dúvida estou à disposição. Valeu aí, um abraço e até a próxima.